Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Pessoa me mutou. Você se mutou, né? Eu animado aqui, gritando, feliz, e ele botou o meu microfone mutado, gente. Tá vendo? Já até... Olha lá. Deu uma... Tá vendo que deu uma murchada? Mas não vamos deixar cair, né? Vou entrar de novo. Fica aí. Fica calmo. Já saí da tela? Já saiu da tela. Vou voltar, hein? Isso aí. Fala, galera! Estamos aqui, mas agora sim, agora funcionou, para mais uma super aula de matemática, nosso projeto que é as questões que você não pode errar no Enem, né? A gente fez aí ao longo das duas últimas semanas as competências na ordem, 1, 2, 3, agora vamos para a competência 4 e às 8h30, 8h30 ou 8 horas? 8h30. 8h30? 8 horas. 8 horas. Às 8 horas, competência 5. Então, você vai ver que hoje é uma aula diferente. Coloquei bastante exercício aí pra gente trabalhar. E eu vou falar um pouquinho pra vocês, você que é novo, você que tá chegando hoje, você que ainda não conhece a gente, as questões que você não pode errar no Enem, competência 4, tá aqui a competência 4, né? Competência 4 diz o seguinte: construir noções de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Então, a habilidade 15, identificar a relação de dependência entre grandezas. Habilidade 16, resolver situação, problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. E habilidade 18, que é muito comum, tá? Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandeza. Beleza, o que é isso, Viug? E por que essa habilidade, essa competência é tão importante? Porque você sabe que resolver problemas fazendo uso da regra de 3, da proporcionalidade, como a gente já falou no raio-x, né, é um dos temas mais importantes para a sua prova pela quantidade de questões que aparecem nela. Pô, Viug, mas eu não sei o que é o raio-x. Você que não conhece a gente, vai lá no nosso canal no YouTube, né? Tem uma playlist ali. É playlist, não é o nome? É isso? Tá vendo, gente? Tô aprendendo também, né? Então, você vai pegar lá a playlist do raio-x do Enem e vai assistir a todas as matérias com os professores sinalizando aquilo que mais cai na sua prova, com gráficos, com porcentagem, tá bonitinho, para você entender como é que funciona essa prova e humilhar lá na hora da tua prova, beleza? Bom, então para começar, eu coloquei aqui uma questãozinha que trata apenas do nome, né, que a gente acabou de falar, grandeza diretamente ou inversamente proporcional. O que é isso, gente? O que acontece, né? Eu tenho probleminhas às vezes da prova do Enem que ele pede apenas para eu identificar uma expressãozinha que represente isso. Tranquilo? Meu áudio tá legal agora, todo mundo me ouvindo, alguém reclamou aí. Ninguém nem avisou que eu tava sem áudio, deixaram eu ficar fazendo papel de idiota, né? Tá bom. O André falou que você cortou o cabelo. Não cortei não. É porque tá molhado. Eu passei agora um bagulhetes, né? Porque sabe que eu tenho, né? Tá engomado agora. Mas vai melhorar, vai melhorar. Bom, então,
Olha lá, gente, a resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da sua altura, conforme a figura. Bom, a constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção, considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Gente, olha só, antes de fazer a questão, esquece a questão. Vamos entender o que são duas coisas diretamente proporcionais. Vou até guardar aqui o negocinho. Você sabia, Rodrigo, como é que funciona as grandezas diretamente proporcionais? Como funciona? Pensa comigo, gente. Se eu tenho duas coisas, né? Pô, mas que coisas? Como é que eu penso em coisas? Pensa em trabalho, né? Se eu sou uma pessoa que trabalho e ganho por hora, vamos supor que eu ganhe R$10 por hora. Se eu trabalhar 1 hora, eu ganhei R$10. Se eu trabalhar 2 horas, eu ganhei R$20. Se eu trabalhar 3 horas, eu ganhei R$30. Se eu triplicar o meu tempo de trabalho, eu triplico o meu valor recebido. Então, isso é um par de grandezas diretamente proporcionais. Elas variam da mesma forma. Quando uma triplica, a outra também triplica. Pô, Vilg, então eu não posso dizer só que uma aumentou e a outra também aumentou? Não, elas têm que aumentar na mesma proporção para ser diretamente proporcionais. Mas elas podem também ser proporcionais ao quadrado, que aí não vai variar igual. Se varia ao quadrado, vai acontecer o quê? Se uma triplicou, a outra vai ficar multiplicada por 9. Isso seria uma situação de variar com o quadrado. Por exemplo, imagina o lado de um quadrado e a área do quadrado. Se eu duplicar o lado de um quadrado, o que acontece com a área? A área quadruplica. Se eu triplicar o lado de um quadrado, a área multiplicaria por 9, e aí assim eu teria uma variação, né, proporcional, diretamente proporcional, com o quadrado do lado. Pô, viu, como é que seria um caso do inversamente? Pensa comigo que daqui até o Rodrigo, ou daqui até a sua casa, ou daqui até algum lugar, uma determinada distância fixa, tá? Se eu vou para casa, ou para esse lugar, ou percorrer um caminho numa determinada velocidade, eu vou chegar num determinado tempo. Se eu duplicar a minha velocidade, o meu tempo vai ficar menor. Mas menor quanto? Exatamente a metade. Então, enquanto eu duplico uma grandeza, eu divido a outra por 2. Se eu triplicar a minha velocidade, eu divido o meu tempo por 3. Então, na hora de montagem, isso é muito fácil. Ó, quando eu tenho... Posso congelar isso aqui, né? Bora. Maravilha. Vamos botar isso aqui para cima. Eu penso o seguinte, gente. O S é a resistência. E eu sei que a resistência é proporcional à largura. Diretamente proporcional à largura. A largura é B. E ela também é diretamente proporcional ao quadrado da altura, que é D. Então, olhando para as opções, né, eu já pensaria facilmente que a resposta é essa aqui. Ó. Mas, Vilg, por que isso? Né? Pensa comigo. Se eu multiplicar, se eu pegar o B e dobrar, isso vai estar acontecendo também com a grandeza S. Se eu dobrar o D, o que vai acontecer com a grandeza S? Vai estar multiplicada por 4, porque o D está ao quadrado. Então, isso aqui não tem muito o que pensar, né? Tem que entender como é que funciona e conseguir identificar isso na hora da sua prova. Observa que eu coloquei agora uma questão seguinte a essa, tá? Que vai trabalhar as grandezas inversamente proporcionais. E aí, quando eu tiver um inversamente, eu vou ter que trabalhar com um denominador. Olha só, gente. Quando eu venho para cá, olha aqui, gente. Em 2011 apareceu aquela questão. Em 2012 apareceu uma questão que é muito, muito, muito parecida. Né? Só mudou a ideia do que está acontecendo, uma diretamente, outra inversamente, mas está na mesma habilidade, ou seja, o Enem gosta desse negócio de relacionar, de saber o que é inverso, de saber o que é direto, de saber como é que você tem uma expressão que relaciona essas coisas, tudo bem? Então olha só, a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura, mesma coisa.
tá? E ao quadrado da sua altura, mesma coisa. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga. Então isso é a situação nova, tá? Então até agora eu tenho a mesma questão que a anterior. Então aqui, ó, eu tenho a mesma situação que a anterior, ó. Tá? BD ao quadrado, né? Porque ele fala exatamente isso. Tá? Mesmas situações do problema anterior, mas agora ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ao quadrado de x. Então, inversamente proporcional, eu vou ter que botar um x ao quadrado no denominador, ó, porque eu estou dividindo, porque é inverso. Tá? Então a jogada é fácil na hora de descobrir qual é a minha resposta, porque eu tenho que saber que se for diretamente, tá um de cada lado. Se for inversamente, eu vou estar com um embaixo. Tá? Existe uma forma de pensar isso aí algebricamente, mas você não precisa se preocupar com isso. Fala, Rodrigão, dúvida aí? Não? Então, a ideia é que eu consiga fazer essa leitura e traduzir esse enunciado para essa minha expressão matemática. Conseguiram entender qual é a diferença quando eu falo de diretamente proporcional? Uma coisa tem uma constante multiplicada por alguém. Agora, quando é inversamente, eu tenho que essa grandeza, ela é igual a constante dividida por alguém. E se for proporcional ao quadrado, eu não posso esquecer de colocar os quadrados nos seus devidos lugares. Tranquilo essas duas primeiras questões, tá? Todas elas tratam aí da habilidade 15, que é a primeira, identificar essas proporcionalidades, ou seja, você não tem que fazer nenhum cálculo, é só olhar, fazer a leitura e transformar no que ele está te pedindo, tá? E aí a gente tem mais uma questãozinha da habilidade 15, onde eu também não precisarei fazer nenhum cálculo. Eu só tenho que analisar e interpretar o que vai rolar nesse problema aqui. Bom, primeiro vamos entender por que esse problema está na tua prova, né? Porque essa situação que está sendo colocada aqui é uma situação super interessante. Ó, uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos a seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos a mais por cada minuto excedente, ou seja, por cada minuto a mais do que os 200 que já foi contratado. No plano Z, paga R$ 49,90, tá? Por 300 minutos. É um plano um pouco mais robusto. E 10 centavos a mais por cada minuto excedente. Gente, isso realmente acontece na vida real. O cara que tem um plano que inicialmente ele é mais abrangente, ele é maior, o que vai acontecer? Quando ele estourar aquele tempo, o minuto excedente é bem barato, né? Então a gente vê muito aí, eu não sei qual é a operadora que você usa em casa, mas tem aqueles planos muito baratinhos, né? O plano do Rodrigo, por exemplo, é um plano que ele tem 50 minutos. Não é isso, Rodrigo? Não. Não? É um plano que você tem 50 minutos. Mas aí, pô, viu, quando gasta esses 50 minutos, o que acontece? Cada minuto excedente é 1,50. Do tipo, é para o cara que realmente não usa o telefone, né? Porque se você comprar um plano que já vem com 200 minutos, vai acontecer o quê? Cada minuto excedente vai ser um pouquinho mais barato, e mais barato, e mais barato. Aí vem aquele ogro que compra o plano de 1000 minutos. E aí o que acontece? Depois que ele estoura os 1000 minutos, se o desgraçado conseguir estourar 1000 minutos, ele vai pagar quase nada por isso. Por isso que é importante você ficar ligado, né, justamente na faixa de gasto que você tá. Talvez não seja o seu caso ainda pagar a conta, né? Mas teu pai com certeza está ligado nisso, né? Então, a ideia é que a gente faça um estudo dos gráficos dessas funções, para que a gente entenda quando que uma ou outra situação vai ser mais vantajosa para o consumidor, né? Então, olha o que acontece aqui, gente. A primeira situação eu sei que no plano K, se eu vou usar 1 minuto, 2, 20, 50 ou 200, que é o meu limite, eu vou pagar a mesma coisa de R$ 29,90. Ou seja, até os 200 minutos, o meu valor de conta é constante. Beleza? Isso tá legal para vocês? Tá fácil? Bom, enquanto que no outro plano, né, acontecerá isso com 300 minutos. Até 300 minutos, você vai pagar R$ 49,90. Então só aí eu já consigo riscar alguns gráficos.
Por exemplo, o B, deixa eu fazer de vermelho para ficar mais agressivo, o B não pode, ó, porque aqui, ó, ele está constante só até o 200. Então, eu sei que deveria ter um gráfico, né, aqui em cima que está constante até o 300. Então, esse aqui já está eliminado, tá? Da mesma forma, eu já eliminaria também o gráfico E. Pelo mesmo motivo, o cara aqui deveria estar constante só até o 200, e ele está ultrapassando os 200. Ele está constante até os 300. Então, isso aqui também está errado. Pô, Vilg, então eu vejo que as outras estão corretas. Ó, as outras estão bonitinhas aí, ó, certinho. Tudo certo? Quase tudo. Bota na tela para eles, Rodrigão. Tá na tela? Olha, no gráfico da letra A, você tem que observar, e fica ligado que o detalhe é pequeno, ó, aqui, ó, eu começo abaixo do 29,90 e isso é uma falha, né? Então o que vai acontecer? O gráfico A também não pode. Então olha só, gente, a ideia é justamente a seguinte: você tem que perceber que existem sempre respostas que são descartadas direto, beleza? Pô, Vilg, agora ficou muito simples. Porque olha só, o que está acontecendo? O que eu tenho que olhar depois? Eu tenho que olhar, depois vai acontecer o seguinte, ó, 10 centavos a mais e 20 centavos a mais. Esse valor a mais, gente, esse valor excedente, esse valor por minuto, ele representará a inclinação da minha reta. Sabia disso, Rodrigão? Bonito, né? Então, quanto maior é o valor do cara excedente, mais inclinada para lá, né? Mais inclinada estará a minha reta. Enquanto que na letra C, eu vejo que as retas, ó, teriam mesma inclinação. Ou seja, isso é um absurdo. Então, sem nenhuma conta, eu já sei que a resposta é letra D. Bonitinho, né? Então, ó, a partir do 300 minutos, você vai ver que o meu gráfico de K vai começar a ser mais caro do que o gráfico do Z. Tudo bem? Mas eu não estou perguntando isso, né? A pergunta é só qual gráfico representaria essa situação. Pode ser que numa outra habilidade, numa outra questão, ele perguntasse essa relação. Quando que um cara vai ser mais vantajoso que o outro? Aí nós encaixaríamos esse problema lá na habilidade 18, porque ele pediria uma proposta de intervenção. Qual plano Rodrigo deve escolher para ser beneficiado, já que ele vai ter um gasto superior a 300 minutos ou que ele vai ter um gasto inferior? E aí você teria que analisar as situações dentro desse gráfico. Beleza até aí, gente? Beleza. Sim? Rodrigo, alguém aí falou alguma coisa? Alguém aí está com dúvida? Alguém aí quer falar? Por enquanto, sem perguntas. É um absurdo isso, gente. Uma aula de matemática. Boa noite, não, boa noite é bonito, boa noite é maravilha. Eu quero dúvida, eu quero pergunta. É porque aí começa a chegar lá no final da aula, o pessoal começa a ficar mais à vontade. Ele fala assim, Vilg, lá na questão 2. O Maicon fez uma pergunta. Então vamos fazer a pergunta do Maicon. Não exatamente sobre a questão, mas vamos lá. Sou muito melhor em matemática. Vale a pena estudar para eu me especializar na matéria ou equilibrar as notas no Enem? Então, Michael. Isso. Michael, especialização não é bacana, né? Que o Enem é uma prova bem abrangente. Então a gente sabe que a matéria ela é bem simples, ela é bem fácil, nível baixo. O que faz você ir mal em matemática não é ser especialista em matemática. Você tem que ser especialista em como fazer a prova do Enem, né? Então é o que eu venho falando ao longo das aulas. Você não precisa ser um as da matemática, você não precisa ser sinistro. Você precisa estar treinado para aguentar a maratona na hora da prova e treinado para saber como fazer a prova. Não vai fazer as 45 questões direto. Por quê? Porque isso vai deixar você cansado. Então, separar, equilibrar é a palavra-chave, né? Dividir um pouco entre matemática e português. Vai ali, volta, vai ali, tchan, tchô, tchô, né? Vai fazer com que você... Que isso, gente, chegou um homem maravilhoso aqui, o diretor, espetacularmente agora, vai substituir o Rodrigo, que o Rodrigo tá precisando no banheiro, não é isso, Rodrigo? Então, entendeu, Michael? Não precisa ficar neurótico, estudar matemática pra caramba e esquecer o resto. É legal você dar uma pulverizada no teu conhecimento e usa o raio-x, que o raio-x que eu falei já no início da aula vai te ajudar a direcionar o teu estudo de uma forma um pouquinho mais eficaz. Legal? Bom, já respondido, Michael, vamos para a questão 4. Bom, habilidade 15 ainda. Olha como ela é abrangente, gente.
Em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias, olha aí, Rodrigão, pra tu, ó, vaso sanitário, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15, em vez de utilizar conforme dados do Sistema Brasileiro de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga por uma bacia sanitária ecológica? Gente, para quem não está ligado, a bacia ecológica é aquela que você pode escolher, né? Que tem aquela parada de você pôr para xixi para cocô, não é isso? Tem outro em shopping, né? Hã? Shopping tem bastante. Tem, tu escolhe falar no Chocho 1 ou no Chocho 2. E aí ele vai com menos água, pensando justamente em você economizar. Então o que acontece, gente? Primeiro, eu tenho que estar ligado em algumas coisas. A descarga convencional, ela utiliza 15 litros por descarga. Se eu usei 60 litros, não precisa saber muito para conseguir perceber quantas descargas o cara deu. Sim ou não? O que você acha? Né? Se eu olho para cá e vejo 15 litros, uma descarga, mais 15 litros, já tenho 30, mais 15 litros, 45, mais 15 litros, 60. Então você fala assim, bom, esse cara deu 4 descargas. Legal. Agora eu quero perguntar para você o seguinte, qual é a economia, tá, desse cara? Se eu tenho uma descarga que dá 15 litros e eu tenho outra que dá 6 litros, então você tem que estar ligado que a economia é de 15 menos 6 igual a 9. Né? Só que 15 menos 6 igual a 9 significa que essa economia é por descarga. Beleza? O que nós já percebemos só de ler o problema? Quantas descargas o cara deu, gente? Ele deu 4 descargas, lembra? 15, 30, 45, 60. Se em cada descarga ele economizou 9, 4 descargas, 4 vezes 9, igual a 36. E aí 36 litros foi a economia diária, tá? Ó, diária com a bacia sanitária ecológica. Gente, nós usamos proporcionalidade, mas nós usamos essa proporcionalidade de um jeito tão simples. Nós fizemos cálculos muito complexos ou não. Fizemos uma pequena leitura e releitura fazendo cálculos. Só isso. Então, a prova do Enem, gente, vai ter questões de nível mais elevado? Vai. Mas vai ter questões com nível muito fácil. E você vai destruir se você fizer a seleção correta na hora de fazer a prova. Primeira coisa, identificar se a questão é fácil ou difícil. Como é que tu vai saber? Você vai olhar e falar assim, isso aqui não sei fazer não. Não sabe, gente, pula para a próxima questão. Não gaste tempo, né, pensando. Deixa para pensar depois que não tiver mais nada óbvio para você na prova, tá? Tranquilo isso aí, Rodrigão? Tranquilo. Ninguém falou nada? Maravilha. Michael entendeu? Ficou satisfeito? Yes. Então vamos que vamos. Questão 5, habilidade 16. Olha, gente, vou relacionar grandezas agora, né? Isso aí você já podia saber, tá? Você que está estudando várias áreas, né? Da parte da física. Mas você não vai precisar de nada disso. Você vai só olhar para o enunciado, porque o enunciado já te dá uma representação e aí você vai conseguir safar a questão molezinho. Ó, a resistência elétrica e as dimensões do condutor. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. E ficou repetido, né? Acontece. Bom, a relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento L, dada a mesma seção transversal do fio. Resistência R e a área da seção transversal, dado o mesmo comprimento. E o comprimento e a área da seção transversal, dada a mesma resistência. São 3 elementos, né? Se eu deixar um deles fixo, eu sei que os outros são proporcionais. A minha pergunta é, seriam eles diretamente ou inversamente proporcionais? Como é que tu vai saber isso, gente? Ele te dá um esqueminha.
né? Só que para a gente já ver as opções bonitinho, eu vou ver aqui. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui. Traz para cá. Uou! Né? As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre a resistência R, o comprimento L, a resistência L e a área da seção transversal A, né, são respectivamente o quê? Gente, ele já te dá a figura na ordem. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. O que está acontecendo aqui? Eu falei para você que uma dessas três partes ia ser constante. Quem está constante aqui? Está na tela, Rodrigão? Ó, olha para a primeira figura, eu posso rabiscar, né? Então vamos fazer colorido. Ó, o A, gente, está constante. Que eu quero que você perceba que, ó, o L está dobrando e o R também está dobrando. Então, gente, se eu estou fazendo a mesma coisa com as duas grandezas, se uma dobrou e a outra também dobrou, eu falei para você antes de começar a aula que isso caracterizaria grandezas diretamente proporcionais. Então, olhando para cá, gente, eu já vou trabalhar com as opções se você não tiver à vontade com a questão, né? Você já poderia eliminar a letra D e a letra E, mas você não vai fazer isso, porque você vai humilhar. Olha só, a segunda parte, quem é que está constante? Quem está constante é o L. Então, eu quero que você perceba é o seguinte, ó, a área dobrou, a resistência caiu pela metade. Logo, se eu dobrei uma coisa e dividi a outra por 2, isso caracteriza inversamente proporcional. Então, gente, já matou a questão. Porque, ó, se a primeira é direta e a segunda é inversa, só tem essa opção. Direta e inversa. Pô, Vigo, será só para garantir, será que a última é direta também? Então, olha aqui, quem é que está mantido agora? O R. Ó, dobrei a área, dobrei o comprimento. Dobrei uma grandeza, dobrei a outra. Então, grandezas diretamente proporcionais, gabarito letra C, molinho, molinho, só identificação, tá? Questão muito fácil, você não vai errar, não vai dar mole assim na prova, né? Então, está aí as questões que você não pode errar no Enem. O Luan Lemes, Sim. colocou 60 menos 24 direto na questão 4. Pode fazer, né? É a mesma coisa, tá? Ele pegou e fez o quê? Quem falou? Luan Lemes. Luan Lemes. Luan Lemes fez o quê? Pegou o total de gasto na bacia normal e ele identificou que foram 4 descargas. Com isso, ele fez o total de gasto na bacia... Qual é o nome da bacia? Esqueci agora. Vamos voltar lá. Já pulei o bagulho. Na bacia ecológica, né? E aí achou 24. O importante é que ele achou 24 como? Ele fez o 6, que é o gasto, e multiplicou por 4, que é a quantidade de descargas, que dá igual. Mesma coisa, tá? Esses problemas, Luan, né? Você pode resolver de várias formas. Tanto os problemas da prova do Enem, quanto de outros vestibulares. É só uma forma de raciocinar e montar a lógica aí do teu problema, mas nós pensamos a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Questão 6, gente. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução no tempo do banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Bom, olha só, gente, tem algumas coisas importantes a serem trabalhadas aqui, né? Essa é uma questão que até o Arthur faria, tá? Até o Arthur, para você ver, né? Como a prova do Enem agora está mais abrangente, né? Arthur vai fazer agora a sua 3ª faculdade. Né? Deem parabéns para ele na aula de amanhã. Bom, olha o que acontece. Vamos marcar aqui o que é importante. A gente tem 4.800 por hora, tá? Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, 10 minutos cada e 7 dias.
Gente, tudo que eu marquei aqui é importante? Dá uma lidinha de novo e vê se tudo isso é maneiro. Tem uma coisa que eu marquei aqui que não serve para nada. Mas viu, como assim não serve para nada? Olha só, para que eu quero isso? A potência, dane-se. Né? Esse é um problema onde eu vou fazer uso da regra de 3, apenas. Tá? Então, olha só, gente. Eu sei que o cara gasta 4,8 kW por hora. Quanto será que ele gasta em 10 minutos? Bom, 1 hora tem 60 minutos. Então, se ele gasta 4,8 em 1 hora, em 10 minutos ele vai gastar 6 vezes menos. Faz sentido isso? Né? Então, o que vai acontecer? Ó, cada banho vai ficar 4,8 dividido por 6, que dá 0,8 kW. Até aí, beleza? Molinho? Só dividir por 6 para encontrar cada um dos banhos. Mas olha só, gente, o cara toma 2 banhos e ele toma 2 banhos e ele quer saber em 7 dias. Então, gente, quantos banhos o cara tomará? 14 banhos. Gente, 14 banhos. Então a minha conta é 14 vezes 0,8. 14 vezes 0,8 vai ficar o quê? 80 mais 32, 112. 112 com 0,8, 11,2 kW. Molinho, molinho. Tá? Tranquilo, gente? Fácil ou difícil? Tranquilo, né? Pô, Vigo, mas eu fiz de outro jeito. Montei uma expressão. Botei, né? 4,8 vezes 10 minutos dividido por 60 vezes 7 vezes 2. Gente, é a mesma coisa. Eu só estou escrevendo aqui separado para conduzir o teu raciocínio ao mesmo que o meu, tá? Intervalo? Mas já tá tão gostoso. Então tá, então 1 minutinho e a gente volta já. A biologia acredita na evolução, a física na explosão, já a química na transformação. Tudo isso você aprende aqui, nas aulas ao vivo do ProEnem, de segunda a sexta-feira. Sempre com os melhores professores. Adilson Teixeira leva você à evolução do pensamento. Arthur Neto ilumina suas questões. E Edson Cruz faz suas dúvidas evaporarem. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você e além. Venha participar. E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores. À sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui, na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a monitoria ProEnem. A sua chance de se dar bem. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c... Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Olá, candidato. Quer descobrir os segredos do mundo e suas curiosidades? E por que não sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade, explorando cada canto do planeta e calculando seus ângulos e medidas, refletindo sobre a ação do homem na atualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui no ProEnem. Preparação que vai além.
Me liberou? Peraí, eu quero falar. Alguém perguntou aquela paradinha das habilidades. Foi... Júlio, preciso saber o negócio das habilidades. Pô, não é possível. Marina. Cheguei atrasada, Júlio, é importante sabermos essa habilidade e competência? Então, Marina, na verdade, saber as habilidades e competências, não. Porque assim, se você perguntar assim, Júlio, qual é a habilidade 17? Sei lá, né? Vou ter que olhar lá no meu quadrinho, né, para saber do que se trata e classificar a questão. Na verdade, eu só coloco as questões por habilidade justamente para você saber o que você precisa saber mesmo de cada conteúdo. Porque assim, vou estudar logaritmos, beleza, mas como é que isso é cobrado? Por isso, entender as habilidades, não saber quais são. Entender as habilidades para saber até que ponto você precisa ou não saber determinado conteúdo. No início da aula, alguém perguntou sobre se aprofundar na matéria, sobre se especializar em matemática. E, na verdade, essa especialização não significa aprofundamento. Significa uma especialização em como resolver, em como dominar determinados conteúdos para aplicá-los na prova do Enem. Tranquilo? Respondi? Respondeu perfeitamente. Então vamos que vamos. Olha lá, estamos na questão 7. Olha, eu vou precisar de ajuda nesse bagulho, gente. Muito difícil, muito texto. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Né? Entre os homens na mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Bom, suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. Bom, então calma. Se ele está falando que vai ocorrer na mesma proporção, eu tenho que saber o que é isso de proporção. Olha, quanto será que o 8 representa do 32? Pô, gente, aí é difícil, né? Você tem que ver que o 8 mil é, na verdade, 25% do 32. Pô, Vigo, mas eu tenho que cravar assim, só de olhar? Não. Nesse caso, né, você tem que perceber que o 8 é o 32 dividido por 4. Né? Você vai montar a proporção, mas eu não vou perceber isso, viu? Então você vai montar a proporção. Porque ele fala assim, ocorra na mesma proporção. Então, olha só, gente, o 8 está para o 32, o aumento do número está para o total do número, assim como o outro aumento, que eu não sei qual é, está para o total, que é 28. Não é isso? 28 mil internações. Gente, fazendo essa conta, você vai descobrir que o x é igual a 7. Você viu que eu perdi um tempo para montar essa conta? Você viu que ainda vou perder um tempo para calcular? Né? Porque como é que eu vou calcular? Eu vou calcular assim, dividir o 8 por 32, que deu 4 e deu 1. Dividir de novo o 4 com 28, que deu 7. E aí aqui deu 1. E aí, por fim, eu descubro que o x é 7. Tô vendo que o diretor tá me olhando ali, não tá entendendo nada, né? Por quê, gente? Porque essa conta você poderia fazer de cabeça. Se você escrever a conta na prova, vai funcionar. Mas eu tô aqui para te mostrar os maiores caminhos, né? Na verdade, os maiores... como é que eu diria? Atalhos, exatamente. Né? Os maiores atalhos para que você não gaste um tempo com o que é simples. Pô, mas para mim isso aí é sinistrão. Posso escrever? Pode escrever. Então você já descobriu que o aumento proporcional aos homens seria de 7 mil. Beleza. Então, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Bom, eu tinha 28, acrescentei 7, então internei 35 mil homenzinhos. Só isso, gente. Você não pode esquecer o que é proporção. Proporção é uma igualdade entre razões. Razão do número total ou do número que está acrescendo, né, do acrescendo para o número total, ou do total para o 8. Você poderia montar na ordem que você quisesse. O que importa é
Se o 32 está embaixo, o 28 também tem que estar embaixo, porque o 32 e o 28 representam os totais, enquanto que o 8 e o x representariam os acréscimos. Na outra questão, Luan Lemes fez direto. Nesse caso, também poderia fazer direto. Como é que faria direto? 32 está para 40, que já é o valor com o aumento, igual a 28 está para um outro x, que já seria o número com o aumento também. Aí você já chegaria direto no 35. Tranquilo, gente? Molinho? Bom, continuando, vamos para a questão 8. Questão 8, gente. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor D. Gente, é muito comum que vocês tentem fazer essa questão inventando valores. E nesse caso não funciona. O importante é que a gente tem que pensar assim. Eu começo uma aplicação e eu tenho ali naquela aplicação 100% do meu valor. Tá? Então eu inicio com 100%. Verifica para mim aí, por favor, diretor, se essa corzinha está muito ruim. Tá não. Tá não? Tá bom? Então nós começamos... Só falta a mais grossa. Mais grossa? Caligrafia. Então, nós começamos com 100%. O que acontece quando eu venho para o segundo momento? Eu perco 30% do total do meu investimento. Gente, se eu tinha 100% e perdi 30%, eu fiquei com 70%. Olha, fiquei com 70%. Tá? Então, deixa eu escrever de outra cor aqui. Perda de 30%. Tá? Isso que aconteceu. Só que aí, panorama mudou, né? Dilma melhorou aí o governo, interviu, né? E o que aconteceu? No outro mês, você recuperou 20%. Não é assim que vocês leem? Recuperei 20%. Maneiro! Então, olha o que vai acontecer, diretor. Você vai sair do 70% e vai falar assim, ó. Ah, recuperei 20%. Ah, diabo. Vamos lá. O que você acha disso, diretor? Tá bonito isso aí? Tá bonito. Está completamente errado. Olha só, gente. Você não recuperou 20. Você recuperou 20 do que havia perdido. E o que você perdeu? Você perdeu 30. Então isso aqui, gente, tá errado. Você não pode fazer isso. Você não vai recuperar 20%. Você vai recuperar 20% do 30%. Então, olha o que vai acontecer aqui, gente. Vamos apagar esse treco. E você vai fazer comigo a seguinte conta. Ó, 20% de 30%. Olha o que vai acontecer, que bonitinho. 6%. Então você recuperou 6%. E aí você ficou, então, com um total de 76%. Ah, maneiro! Então, 76% do teu capital é igual a 3.800. Então, olha aqui, gente. A conta é a seguinte. 76% de x é igual a 3.800. Agora, olha que bonitinho, gente. Olha que bonitinho. Ó, vai ficar assim. Ó. Dá para você simplificar 76 com 38. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 1. Então, vou multiplicar para lá. 2x é igual a 100 vezes 100, que é 10.000. E aí, logicamente, o nosso x vai ser igual a 5.000.
Fácil ou difícil, gente? Molezinha, molezinha. O único cuidado que você precisa ter é com o enunciado. Porque se você marcar aqui, recuperou 20%, pular para 90% ali, vai sambar, né? Então, nossa resposta está aqui. 5 mil foi o nosso valor investido. Tranquilo, gente? Isso é fácil? Se alguém teve dúvida aí, gente? Não? Então vamos para a questão 9. Bom, questão 9 é uma questão muito interessante. Por que ela é interessante? Porque pode acontecer no teu dia a dia, pode acontecer na sua sala, pode acontecer no churrasco do teu final de semana, no teu aniversário ou coisas do tipo. Olha para o problema. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, então, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído ainda pagaria a sua parte. E cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Bom, diretor, o que você acha que deve ser feito? Você, na sua vida, chegou lá, fez a sua festa, né? E ficou faltando pagar R$ 510. Chegou uma galera que não estava antes, né? Que ficou sabendo depois de você ter terminado ali como é que é o negócio. Como é que você faz o rateio desse dinheiro que está sobrando para que esse rateio não seja injusto? Bom, tem duas formas, né? Primeiro você pega e fala para as pessoas que estão chegando, nós já pagamos tanto. Então primeiro você paga esse tanto e o que sobrar a gente divide. Beleza. Quando você está organizando a festa, você sabe quanto que você pagou. E aí, beleza. O problema é que nesse momento você não sabe disso. Então como é que você faz para descobrir esse valor? É o processo inverso. Você está fazendo o contrário. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses R$ 510 e vai fazer o seguinte. Para cada uma das pessoas que já pagou, elas vão pagar mais R$ 7. Certo? Depois que cada uma das 50 pessoas pagar esses R$ 7, 50 pessoas vão pagar mais R$ 7. Todo o dinheiro que sobrar, ele vai ser dividido integralmente pelas pessoas novas. E aí, esse já é o valor total para cada um dos participantes. Ficou claro o que eu fiz? Então, olha só, gente. Eu vou pegar e vou fazer a seguinte conta. Eu vou dizer 50 vezes 7 é igual a 350. Bom, 510 menos 350 é igual a 160. Esses 160 apenas para os 5 novos. Gente, se eu dividir 160 para os 5 novos, isso vai dar 30, vai ficar o quê? 32. 32 reais. Beleza? Faz sentido até aí? Pô, viu? E aí eu vou lá. Eu vou lá e marco o 32. O que você achou? Olha, gente, de acordo com as informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Cada uma das 55 pessoas pagou 32. Ô, Vigo, mas como é que foi feito antes? No início, cada uma pagou 25, tá? E ficou faltando dinheiro. Aí eu fiz o ratatá e cada uma delas que tinha pago 25 teve que pagar mais 7. Então, 25 mais 7,
32. Mesma coisa que pagaram as pessoas novas. Então, cada uma das pessoas pagou R$32. Se ele perguntasse qual foi o valor pago inicialmente pelas pessoas, lá no grupo dos 50, a resposta seria 25, que você teria que fazer 32 menos os R$7. Ficou claro isso aí, diretor? Tu entendeu? Tranquilo? Bom, vamos agora para a próxima questão. Próxima questão é a questão do consumo do café. Você verifica aí quantas questões eu ainda tenho? Vai fazendo que eu vou. Vá, tu me avisa? Bom, então... São 15 total. São 15, tá. O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado, tá? Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 ml de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em 1/5 do que foi consumido no ano anterior. O que é isso? Eu vou pegar o total, 331 bilhões, vou dividir por 5 e isso vai me dizer quanto que é 1/5. Esse valor vai ser acrescido ao 331 bilhões. Essa é uma das maneiras de fazer. Outra maneira é multiplicar direto por 6/5. Amigo, não entendi. Multiplicar por 6/5 por quê? Porque se eu vou aumentar 1/5, 1 mais 1/5 dá 6/5. Mas fica a seu critério a maneira de fazer. Eu vou fazer no método mais burocrático, que é o que vocês costumam fazer. Bom, de acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010? Aparentemente uma questão simples. Porém, você não pode esquecer de uma coisa. Olha para as minhas opções. Elas estão em litros. E aqui eu tenho 120 ml. Então eu tenho que transformar mililitros para litros, né? E isso pode ser um problema aí para vocês. Diretor, preciso que você me ajude a fazer um cálculozinho aqui. 331 bilhões, eu vou calcular 1/5 disso. Isso aí é tranquilo, vamos lá. 331 dividido por 5 vai me dar o 1/5, né? Então 300 por 5 é 60. 30 também é 6. E o 1 vai ficar 0,2, né? É isso? 66,2. Aí, isso aqui já está em bilhões. O que eu vou fazer com esse valor, gente? Eu vou acrescentar esse cara aqui. Por quê, gente? Porque esse cara, ele vai aumentar 66,2. Então, vai acontecer o quê? Em 2010, eu vou ficar com 66, vai ficar 397, é isso? 0,2 bilhões. Confere até aí, diretor? Tá? 331 mais 66, 397,2. Só que isso, tá? São xícaras. E eu preciso descobrir isso em litros. Como é que eu faço isso, gente? O que significa esse cálculo? Eu tenho que pegar esse 120 ml e fazer a conversão. Eu vou dizer para você o seguinte, esse cara é 0,12, ficou feia essa cor. ,12 litros. Faz sentido, gente? Né? 1 litro são 1000 ml. Né? Então, se eu tenho 100 ml, eu tenho 1/10. 120 ml, 0,12. E aí basta que eu pegue esse cara e multiplique por 397,2. Então, o cálculo que a gente vai fazer é esse aqui. 397. Ficou feio esse 9. Né? 0,2. Agora, como é que eu boto milhões? 1000, milhão, bilhão.
né? Tem que saber que isso aqui é vezes 10 a nona, tá? Só que eu vou pegar e vou multiplicar isso por 0,12. Quanto é que dá isso aí, diretor? 47 qualquer coisa, né? 47, dane-se. Isso, gente, é aproximadamente 48 bilhões. Né? Eu nem precisei converter, porque esse cara tá tão grande que nem vai precisar de vírgula. Se ficasse 0, alguma coisa, aí eu passaria para milhão, bilhão e alguma coisa do tipo. Mas como tá tudo aqui bonitinho em bilhões, eu nem precisei fazer nenhum tipo de conversão. A ideia, gente, é que eu consiga fazer estimativas e essa questão trabalha com essa divisão que você podia ter pensado no 6/5 ou no 1/5 e somar. Por que eu estou falando isso? Porque é uma técnica que vai ser particular. Cada um vai fazer de um jeito. Tranquilo? Facinho? Bom, vamos fazer mais uma? Questão 11, que diz o seguinte: a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma: 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando-se até 2 pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional, acrescentar 600 BTU por hora. Acrescentar mais 600 BTU hora para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no ambiente. Se instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol, de dimensões 4 metros por 5 metros, em que permaneçam 4 pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento, a capacidade mínima em BTU hora desse aparelho de ar-condicionado deve ser de quanto? Bom, olha que molezinha, gente. Vamos aqui nos 3 pontos que ele fala pra gente. 600 BTU por metro quadrado. Essa sala, 4 por 5, né? Ela tem 20 metros quadrados. Vezes 600 vai me dar um total de 12.000. 12.000 BTU hora. Né? Eu sei também que para cada pessoa adicional, esse ambiente acrescenta 600. Como eu tenho 4 pessoas, são 2 adicionais. Então, 2 vezes 600, eu tenho 1.200 BTUs adicionais. E como eu tenho um aparelho eletrônico, ó, eu vou adicionar 600 BTU. Então, mais 600. Então, vamos fazer a conta junto. 12.000 mais 1.200 mais 600. Total, 13.800. 13.800 tá aqui, ó. Letra D de dado. Facinho, diretor. Molinho. Temos dúvidas? Temos perguntas? Tranquilo, só a Amanda pediu para você fazer um breve apanhado da questão 9. Vamos lá na questão 9. Ah, tá. Beleza. Então, eu não vou nem voltar no que eu fiz, não. Vou fazer de novo. Que essa é uma questão complexa. Tá? Amanda. Que Amanda? Amanda Schultz. Amanda cantora. Amanda Schultz. Schultz. Que eu falei certo da outra vez, acho que não sei mais como é que fala. Eu tenho que ler. Bom, Amanda, vamos lá. O que acontece? A gente tem aqui, ó, um grupo de 50 pessoas que fez um orçamento inicial. O que acontece? Cada uma dessas 50 pessoas vai pagar uma quantia. Vamos pensar errado. Vamos pensar o seguinte. Bom, cada pessoa vai dar R$20. Decidimos aqui. O que acontece? No final, elas vão ver que esses R$20 não são suficientes para pagar a festa. Então, o que elas vão fazer? Elas vão pegar o dinheiro que falta e vão dividir igualmente entre elas. Até aí tá legal, né? Só que qual é o problema? Se na hora de fazer essa divisão, chegou uma galera nova e falou assim, pô, galera, eu quero participar da festa também. O que eu tenho que fazer? Na hora de pegar esse valor que não foi pago, eu preciso dividir de uma forma que não seja igual. Por que não pode ser igual? Porque essa galera nova, ela não pagou o que a gente já pagou. Então eu tenho que fazer o quê? Fazer com que eles paguem a mesma quantia que nós já pagamos. Então o que vai ser feito nessa questão?
nessa questão, né? O cara diz o seguinte, são 50 pessoas, cada uma das 50 pessoas deu um valor que nós não sabemos qual é, e ainda assim faltavam R$510. Como chegaram 5 pessoas novas, eu não tenho mais 50, eu tenho um total de 55 pessoas. Como é que eu faço essa divisão? Eu não faço a divisão de forma direta. Por quê? Porque nesses 510, 50 pessoas vão pagar R$7 e as 5 pessoas vão pagar outra coisa. Por quê? Porque eles vão pagar os mesmos R$7 mais o que os outros já pagaram, que você não sabe quanto. Vamos descobrir tudo agora. Então, o que eu fiz, Amanda? Eu peguei os R$510 e eliminei essa conta aqui. Que conta é essa, Amanda? Os R$7 são o excedente para cada uma das pessoas que estavam lá no início. Então, isso dá 350. Dessa forma, gente, o que vai acontecer? Como eu tenho que pagar 510, ainda vai ter um resto de 160. Que 160 é esse, Amanda? 160 é o que falta para completar o 310. Esse 160 é a parcela só para a galera nova. Quantos são os novos? 5. Então eu pego 160 e divido por 5. Isso vai dar 32. O que é esse 32? São os R$7 que os caras estão pagando, mais os que eles pagaram inicialmente, que foi 25. Então, cada um do grupo pagou a parcela de R$32. Uns pagaram à vista, que foi a galera nova, e os outros pagaram uma parcela de 25 e completaram com 7 na hora de fazer a divisão dos 510. Tranquilo? Respondi a Amanda, gente. Sim. Amandinha, continua participando, né? E terminamos, né? Não vai embora, não vai embora. São que horas? 7h40. 7h40, então dá tempo de você tomar uma água, dá tempo de você chamar, se você gostou da aula, convida aí teus amigos para assistir a competência 5, que começa já às 8 horas de grátis. Beleza? Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência e mande dúvidas. Se tiver dúvida, manda por e-mail também, né? Você que não é assinante, você que não conhece, pode mandar para mim, viug@proenem.com.br, tá? Pode ser que você não consiga, de repente vai ter alguma dúvida nas questões que vão aparecer ainda, porque você pode baixar o material. Eu não falei isso pro pessoal novo, né? Aqui do lado você pode baixar o material da aula e tem tudo aí para você fazer a sua preparação bonitinha para a sua prova. Valeu, galera, um beijão, até daqui a pouco, 8 horas, eu espero vocês. ProEnem, a preparação que vai além.